Olá, gente boa, boa tarde, vem com a gente, vem comigo, o Balanço Geral desse sábado, dia 27 de junho, está no ar e vamos juntos até as 3 da tarde com o nosso Balanço Geral, edição de sábado, o programa que briga por você, o principal programa de notícias de Uberlândia que está no ar para a família inteira. Então vem com a gente acompanhar a nossa transmissão, mande o seu recado também através das nossas redes sociais. E claro, o Balanço Geral desse sábado vai trazer muitas informações sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro à cidade de Araguari. A visita que começou hoje de manhã. O nosso repórter Túlio Amancio está na cidade acompanhando essa visita e tem já as informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Túlio, onde você está, meu amigo? Boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Nós estamos no aeroporto de Araguari, ao fundo aqui, o nosso cinegrafista Thiago Crozara vai mostrar a movimentação, porque está sendo preparada agora a segurança do presidente para a chegada dele no aeroporto, porque essa deve ser a última etapa da visita de Bolsonaro aqui à cidade de Araguari. Bolsonaro que chegou aqui por volta das 9h30, 10 horas da manhã, saiu de Brasília. Essa visita à cidade de Araguari não estava agendada, Rafa, não estava na agenda oficial do presidente, então ele saiu cedo de Brasília e veio para Araguari, chegou por volta das 10 horas da manhã, ele parou no posto da Polícia Rodoviária Federal, de helicóptero, ele desceu no posto da Polícia Rodoviária Federal, acompanhado de autoridades, o deputado aqui da cidade, o Zé Vitor, o deputado federal, estava com ele, tudo indica que essa visita tenha sido a convite desse deputado aqui da cidade, e o Bolsonaro ele ficou cerca de 1 hora à margem da 050, acenando para apoiadores que passavam de carro. Ele divulgou isso nas redes sociais dele, então as pessoas se aglomeraram à margem da 050 ali, no posto da Polícia Rodoviária Federal, para acompanhar a visita do presidente Bolsonaro aqui na cidade. Ele ficou lá por cerca de 1 hora acenando, a imprensa não pôde chegar muito próximo do presidente, a gente foi orientado a ficar mais distante, mas o que a gente acompanhou foi ele acenando para as pessoas que passavam e que ficaram sabendo dessa visita de última hora, porque foi mantido em sigilo. Então, poucas pessoas, pelo que a gente conseguiu apurar, poucas pessoas estavam sabendo da vinda do presidente à cidade de Araguari. Pois ele chegou, permaneceu ali por cerca de 1 hora na Polícia Rodoviária Federal, no posto da polícia, e foi para o Batalhão Mauá de helicóptero. Um voo rápido, menos de 10 minutos, ele chegou ao Batalhão Mauá, que é o 2º Batalhão Ferroviário do Brasil, um batalhão que está aqui na cidade de Araguari desde a década de 60, um batalhão responsável pela parte de engenharia do Exército desde a década de 1930, ficava no estado do Paraná e depois foi transferido aqui para Araguari, justamente para fazer esse trabalho de ligação ferroviária da cidade de Brasília ao restante do país. Então tem um simbolismo muito forte esse batalhão para o Exército Brasileiro, e o Bolsonaro esteve nesse batalhão, almoçou nesse batalhão com altas patentes do Exército de Araguari e da região também, com políticos e autoridades, tanto do município quanto autoridades federais também. Ele permaneceu no Batalhão Mauá também por coisa de 1 hora, 1h30, e está sobrevoando nesse momento a LD Celulose, que fica a 40 quilômetros, 30, 40 quilômetros mais ou menos aqui do centro de Araguari. Ele deve permanecer sobrevoando a LD Celulose e em seguida deve vir aqui para o aeroporto de helicóptero, onde ele deve partir daqui para Brasília. A gente vai continuar acompanhando, Rafa, essa movimentação aqui, e a gente vai trazer mais detalhes da vinda do presidente Bolsonaro à cidade de Araguari no decorrer do nosso Balanço Geral, Rafa. Tá certo. Túlio Amancio trazendo informações direto de Araguari. A qualquer momento o Túlio volta para conversar com a gente e explicar sobre a visita do Jair Bolsonaro. Lembrando, você de casa que acompanha o nosso Balanço Geral, essa visita do Jair não era uma visita que estava na agenda presidencial, pegou todo mundo de surpresa, mas você que é de Araguari, você que acompanha aqui a nossa programação em todo o Triângulo Mineiro, a gente já percebia uma agitação desde ontem aqui na nossa região, principalmente com a vinda de alguns helicópteros
para fazer a verificação na cidade de Araguari para a chegada do presidente hoje aqui na cidade, aqui na região, na cidade de Araguari. Lembrando então, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro chegou por volta aí das 10 horas da manhã. O Bolsonaro deve sair daqui a pouco, né? Nós estamos com o Túlio Amâncio vai voltar, Túlio Amâncio acompanhando aí a visita do presidente e daqui a pouco o Bolsonaro deve aí sair da cidade, né, Túlio? Isso, a expectativa, Rafa, é que a última parada do presidente seja o aeroporto aqui da cidade. Por isso tem até um esquema montado pelo Exército. Não sei se vocês conseguem. E a gente consegue mostrar, Cruzara, aqui ao fundo? Cruzara vai mostrar pra gente. Tem uma movimentação aqui, ó, porque ele deve chegar a qualquer momento aqui no aeroporto da cidade de Araguari, que deve ser a última parada dele aqui na cidade, ó. Tá chegando alguns veículos que também tem representantes da GSI, do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, responsável pela segurança do presidente, porque onde o presidente vai, Rafa, antes tem toda uma preparação para a checagem da segurança, para ver se a situação está controlada, para, né, a chegada do Bolsonaro, apesar que ele tende a surpreender. Muitas vezes ele vai em direção a seus apoiadores, isso aconteceu aqui na cidade de Araguari, em alguns momentos ele saiu do script, foi até os seus apoiadores, ali principalmente no batalhão Mauá, ele ficou separado dos seus apoiadores apenas por uma grade, acenou por todo mundo, os seus apoiadores eles romperam a barreira de proteção que estava formada por guardas do Exército, e eles foram até lá, gerou uma correria, mas depois tudo voltou ao controle e essas pessoas voltaram à área isolada destinada a apoiadores do presidente. Aqui no aeroporto, do lado de fora, tem apoiadores, tem cerca de 100 pessoas esperando a chegada do presidente aqui, porque espera-se, não tem nada confirmado, até como a gente disse, nem a visita dele era confirmada na cidade de Araguari, espera-se que ele faça um pronunciamento aqui no aeroporto. Se isso acontecer no balanço geral, a gente vai entrar ao vivo trazendo, mas não tem nada confirmado, mas que essa deve ser o último ponto de passagem do presidente Bolsonaro, sim, deve ser o aeroporto, e daqui ele deve voltar para a cidade de Brasília, para a capital, até porque não tem nada na agenda direcionando ou dizendo que o Bolsonaro vai partir para outro local. Ó, tem um barulho de um helicóptero. A gente consegue ver, ó, aquele helicóptero branco chegando ali, ó. O presidente Jair Bolsonaro está nele. Em seguida tem um helicóptero do Exército, que é quem faz essa guarda do presidente Bolsonaro, que por onde ele vai, todos os pontos que eles foram de helicóptero, esse helicóptero do Exército esteve com ele, tem um helicóptero do Exército aqui embaixo no aeroporto também. Então a gente vai acompanhar o pouso do presidente, do helicóptero do presidente, ao vivo aqui no Balanço Geral, Rafa. Exatamente. Ele está sobrevoando a área. Ele vai pousar aqui, a gente está até recebendo a orientação, com licença. Vai voar isso aqui tudo em vocês. Certo, beleza, a gente vai ficar de olho aqui. Chegou a orientação para a gente tomar cuidado aqui, porque deve voar um pouco de mato aqui na gente, mas não tem problema não, a gente segue acompanhando na medida do possível. Aqui é ao vivo, vamos lá. Ao lado do aeroporto, é ao vivo, ele está chegando ali, ó. Ele está chegando, consegue mostrar aí, Cruzara, tá tranquilo? Preciso sair do lado? Ó, ele está fazendo as manobras de pouso, os apoiadores do Bolsonaro estão aqui de baixo filmando, eu vou narrando para vocês o que está acontecendo aqui embaixo. E essas pessoas estão fazendo esse controle, é o caminhão do Exército entrando aqui também agora, e o helicóptero está fazendo as manobras para pousar aqui no aeroporto da cidade de Araguari. Se aproximando aqui do pouso. Esse voo que Bolsonaro fez sobre a cidade de Araguari, quando saiu do batalhão Mauá, foi de cerca de 1h30, e agora o helicóptero presidencial está pousando no aeroporto da cidade de Araguari, e a gente está mostrando ao vivo no Balanço Geral. É ao vivo para você que acompanha a nossa programação. A expectativa é saber, né, o que o presidente vai fazer após pousar aqui, porque se não fosse fazer nada no aeroporto, ele poderia seguir direto para Brasília, né? Então ele veio aqui para o aeroporto, a expectativa é se ele vai fazer algum pronunciamento, talvez em homenagem ao batalhão Mauá, que está completando 82 anos agora no mês de junho. A gente vai acompanhando ao vivo aqui no Balanço Geral, Rafa.
É ao vivo para você que está acompanhando a visita do presidente Jair Bolsonaro na cidade de Araguari, visita que não estava na agenda presidencial, ele que chegou por volta das 10 horas da manhã. Nós recebemos vídeos de muitos apoiadores, de muitas pessoas que acompanharam a movimentação do presidente e você está acompanhando imagens direto do aeroporto da cidade, acompanhando a movimentação do helicóptero presidencial. Nesse helicóptero está Jair Bolsonaro e provavelmente ele deve descer para conversar com alguns apoiadores. Existe a expectativa de algum tipo de pronunciamento. Lembrando que nada foi confirmado em relação a essa visita, porque, segundo a assessoria do presidente, se trata de uma visita privada, uma visita particular. Agora, muitas pessoas estão aí ao redor esperando realmente essa conversa e esse contato com o presidente da República, né, Túlio? Ô Rafa, eu não consigo te ouvir muito bem por conta do barulho, mas eu vi que você falou meu nome e aqui a expectativa é para saber realmente o que vai acontecer no aeroporto agora com a chegada do presidente. Ele que no helicóptero está acompanhado do deputado que representa Araguari aqui, o deputado da cidade, o deputado Zé Vitor, deputado federal. E vamos ver, né, se eles vão falar alguma coisa sobre essa vinda do presidente, que não estava no script. Ele que passou mais de 1 hora no Batalhão Mauá, chegou a almoçar no Batalhão Mauá, mas antes disso permaneceu no posto da PRF, acenando para apoiadores. Depois fez um lanche lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, comeu uma coxinha tradicional aqui do município. E em seguida foi para o batalhão, sobrevoou a LD Celulose e mais ou menos está sobrevoando a cidade há cerca de 1 hora. E agora está acontecendo o pouso do helicóptero presidencial, Rafa. E aqui ao lado, mostra porque tem aqui ao lado ó, o helicóptero que acompanha o presidente na retaguarda, que é o helicóptero do Exército. Homens da segurança permanecem nesse helicóptero com o presidente. Agora podemos voltar para o outro helicóptero. Eu vou até abaixar um pouquinho aqui. Pode mostrar lá, por favor. Para ficar mais fácil de vocês verem. O repórter Túlio Amâncio, direto do aeroporto de Araguari. Nesse helicóptero está o presidente Jair Bolsonaro, nessa visita, digamos assim, surpresa à cidade de Araguari e à nossa região, região do Triângulo Mineiro. E hoje no Balanço Geral, nós estamos acompanhando para trazer todos os detalhes. Existe a expectativa que ele desça aí desse helicóptero e converse com alguns apoiadores e também faça algum tipo de pronunciamento. Ainda não foi confirmado o teor da visita, mas você viu que o repórter Túlio Amâncio trouxe as informações, falando que ele fez uma visita aérea, inclusive é uma empresa de celulose, lembrando você de casa, nós estamos ao vivo lá, viu? Ao vivo e a movimentação muito grande, a imprensa toda está lá e claro, o nosso jornalismo sempre respeitando você, trazendo as informações ao vivo aqui no nosso programa, no Balanço Geral, como sempre, explicando tudo sobre essa visita. Ele fez aí um voo, né? Percorreu aí algumas regiões, visitou aí de forma aérea essa empresa, né, empresa de celulose, mas antes também ele acabou almoçando. Olha lá a janela, ó, estão fechando as janelas, ó. Fechando as janelas. Ele visitou também o Batalhão Mauá, o Batalhão dos Ferroviários, batalhão que completa 82 anos, 82 anos. Então existia a expectativa de você que acompanha aí o nosso programa de ser uma visita comemorativa por causa do aniversário. Você está vendo também, além da imagem do helicóptero, imagens que são divulgadas e compartilhadas aqui com os amigos do Balanço Geral, dele visitando, conversando com algumas pessoas, isso em frente, inclusive, o batalhão e, claro, um grande número de pessoas estavam lá para receber aí o presidente Jair Bolsonaro, conversar com o presidente e ele resolveu, como sempre, de costume, quebrar o protocolo, desceu aí do carro e resolveu encontrar alguns apoiadores, pegou até algumas crianças no colo, como você está vendo. A expectativa ainda é muito grande do Jair Bolsonaro conversar com algumas pessoas, ele que está neste momento nesse helicóptero presidencial, ao vivo, direto do aeroporto da cidade de Araguari, a gente está trazendo as informações e você percebe e pode participar com a gente, a população de Araguari, o momento que ele estava no batalhão. Ele, segundo informações, almoçou no batalhão dos ferroviários com algumas autoridades locais e também com o deputado Zé Vitor.
Zé Vitor, que é um representante de Araguari, deputado do PL, né, do partido PL, ele almoçou com algumas autoridades e existe também uma questão, para você que acompanha os noticiários nacionais, uma questão ligada às ferrovias do nosso país, porque existe a possibilidade de uma concessão das ferrovias no nosso país e agora com a participação do Exército. Olha lá o momento, ó, abriram a porta agora do helicóptero, nós estamos aí acompanhando a expectativa de descer o presidente da República. Como eu ia dizendo, existe aí uma expectativa muito grande em relação à concessão de ferrovias no nosso país, investimentos grandes, de acordo com o ministro que anunciou, o ministro de Infraestrutura esse ano, e grande parte dessas ferrovias terão aí como ajuda, né, para a construção o Exército, o próprio Batalhão dos Ferroviários da cidade de Araguari. E essa concessão que deve gerar aí um grande valor para o nosso país e também facilitar principalmente a escoação da safra em algumas regiões do nosso país. Essa é uma promessa do ministro da Infraestrutura, que fez alguns pronunciamentos durante esse ano, bem no começo, falando sobre esses investimentos que devem acontecer no nosso país. Para você que acompanha o nosso balanço geral, você está vendo agora também imagens da BR-050. Esse momento na BR-050 foi um momento que o Jair Bolsonaro, ele desceu ali no posto da Polícia Rodoviária Federal e rapidamente foi a pé até esse trecho aí da rodovia, à beira da rodovia, para conversar com alguns apoiadores, acenar para alguns apoiadores. Muitas pessoas já pararam ali e também pessoas que estavam trafegando, passando pela via, também cumprimentando o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha só a movimentação, quantas e quantas pessoas, a Polícia Rodoviária Federal também, muitos e muitos policiais estiveram aí junto com o presidente. E como disse o repórter Túlio Amanso, você que está chegando agora, antes dessa conversa com alguns aliados, desse contato com alguns eleitores, o presidente Jair Bolsonaro, ele aproveitou uma coxinha, a famosa coxinha do Apolo, e também um Guaraná, também conhecido na região, para quem não gosta, quem não conhece. Eu gosto muito, inclusive, da coxinha do Apolo, tradicional, inclusive, na nossa região. E, claro, o presidente Jair Bolsonaro foi presenteado, fez questão de experimentar. Está aí, inclusive, a foto, o registro do momento que ele aprecia aí a coxinha e também o Guaraná. E, claro, na presença de vários militares. Deixa eu agradecer os amigos do Balanço Geral que estão mandando imagens para a gente através do WhatsApp do Balanço. Eu sempre falo, você faz o programa junto com a gente. Olha só, imagens ao vivo mais uma vez, aeroporto da cidade de Araguari. E, por enquanto, nada do presidente, hein, Túlio? Pois é, Rafa, como é algo que a gente está descobrindo ao decorrer da cobertura da presença do presidente aqui na cidade de Araguari, a informação que a gente tinha é que ele estava sobrevoando a LD Celulose e viria de helicóptero aqui para o aeroporto, para aí sim ou fazer um pronunciamento ou se encontrar com representantes aqui do município, talvez até com o prefeito. Essa era uma das hipóteses. Agora está surgindo a informação de que esse helicóptero chegou para buscar o presidente, que ele teria feito o voo sobre a fábrica de celulose, teria descido em outro ponto e viria de carro para o aeroporto para aí sim entrar no helicóptero e partir para Brasília. Então existem essas duas hipóteses, mas como até agora o presidente não desceu do helicóptero, eu estou começando a acreditar nessa segunda hipótese de que o helicóptero teria vindo buscar o presidente para aí sim ele seguir, para ele voltar para a capital federal, né, Rafa? Mas a gente está acompanhando, seja ele descendo ou seja ele embarcando, nós estamos mostrando ao vivo aqui no nosso balanço geral. Alguns apoiadores estão na porta do aeroporto, mas do lado de fora mesmo, em frente ao aeroporto. Outros conseguiram acesso, estão aqui na grade que divide o saguão do aeroporto, a pista. Eles estão fotografando o helicóptero presidencial, estão fazendo vídeos do helicóptero presidencial e aguardando a presença do presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo daqui, porque eu estou numa área alta, então não é possível que vocês consigam ver o que eu vejo aqui de cima. Aqui embaixo tem uma grande movimentação da guarda presidencial, do gabinete de segurança institucional, né, do presidente da República.
juntamente com o Exército, com a Polícia Federal, a fim de garantir a segurança do presidente. Uma movimentação muito grande, um vai e vem toda hora, porque é isso que é feito sempre antes do presidente chegar a qualquer lugar, a fim de garantir a segurança do presidente da República, Rafa. Porque por onde o presidente passou, aqui na cidade de Araguari, gerou uma aglomeração. Muitas pessoas, a maioria das pessoas de máscara, eu pude perceber, algumas resistentes ao uso da proteção, mas a maioria das pessoas de máscara. Já o presidente Jair Bolsonaro, por onde ele passou, ele não estava com a proteção no rosto. A equipe dele, boa parte da equipe dele estava de máscara, o presidente sem máscara, o deputado Zé Vitor, deputado federal aqui da cidade de Araguari, também sem máscara, por onde ele acompanhou o presidente da República aqui na cidade de Araguari. Lembrando, para quem está chegando agora no Balanço Geral, que ele chegou por volta das 10 horas da manhã aqui na cidade, de helicóptero, pousou no posto da Polícia Rodoviária Federal, onde permaneceu acenando para os seus apoiadores que passavam de carro. E isso foi divulgado nas redes sociais. O presidente ele tem milhares, centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Rápido essa informação correu e as pessoas foram até o local onde estava o presidente, principalmente moradores de Araguari. Tem alguns também moradores de Uberlândia, que devido à proximidade das duas cidades, 40 quilômetros, então alguns moradores de Uberlândia também vieram ao encontro do presidente da República e ele permaneceu lá acenando para os seus simpatizantes. Em seguida ele entrou no posto da PRF, lá ele fez um lanche, comeu a coxinha tradicional da cidade com o deputado Zé Vitor e também outras autoridades municipais e também federais, e em seguida partiu para o Batalhão Mauá, que está fazendo aniversário, viu? Mês que vem, um batalhão de engenharia do Exército, muito importante para o Exército brasileiro, que na década de 60, no final da década de 60, terminou um trabalho para ligar ferrovias do Brasil inteiro à recém-construída Brasília. Então, por isso que o Batalhão Mauá tem essa importância toda para o presidente da República, que a gente sabe que é esse paraquedista do Exército Brasileiro, Rafa. Olha, e aí, depois disso, ele sobrevoou LD Celulose, a fábrica, e agora a expectativa é essa, que ele deva chegar de carro, pelo que eu estou apurando aqui, que a gente está abastecendo o avião na medida que ele está voando, viu, Rafa? Certo. Então, pelo que eu estou apurando aqui, ele deve chegar de carro aqui no aeroporto e embarcar no helicóptero presidencial, Rafa. Túlio Amâncio, direto do aeroporto de Araguari, trazendo as informações sobre a visita do presidente da República, e tem que confirmar realmente essa saída do presidente, se realmente ele já vai sair, até porque ele acabou de utilizar uma rede social, o Twitter, a conta no Twitter, já se despedindo, viu, Túlio? Ele escreveu lá na conta do Twitter: hoje estivemos na região do Triângulo Mineiro, agradeço a consideração deste povo maravilhoso, seguimos trabalhando com ações explicitadas diariamente em nossas redes sociais. Obrigado, Minas Gerais. Acabou de tuitar o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, provavelmente ele deve estar realmente já se despedindo, já saindo aí da cidade de Araguari e retornando a Brasília, Existe, claro, a expectativa em relação a essa visita que pode ter sido a essa empresa de celulose, mas existe também aquela questão relacionada a verificar o batalhão dos ferroviários, até porque o próprio batalhão ficou responsável de uma grande parte de construção da Valec. Valec é uma empresa pública que foi criada para a manutenção das ferrovias aqui do nosso país. Por que isso está acontecendo? Porque existe a possibilidade de concessões, inclusive desse trecho que vai ligar, inclusive, Bahia, vai ligar vários estados, né? Região oeste e região leste do nosso país, inclusive. E também, lembrando você de casa, acompanhando os noticiários nacionais, no ano passado nós tivemos aí a concessão já de um trecho de uma ferrovia, uma concessão que gerou em torno de quase 3 bilhões de reais por causa disso. Então existe a expectativa de novos leilões, de novas privatizações em alguns trechos do nosso país. Então, possivelmente também a visita e a presença do Jair Bolsonaro possa estar ligado a também esses investimentos que foram confirmados pelo ministro de Infraestrutura,
Tarcísio Genro. Ó, você que acompanha o nosso Balanço Geral, você que está ligado na nossa programação, vou fazer o seguinte, enquanto o presidente ainda não chega, né? Nós estamos na expectativa do presidente chegar até o helicóptero e se despedir aí de algumas pessoas e quem sabe até um pronunciamento. Eu vou para um rápido intervalo, a gente continua acompanhando as informações, você continue acompanhando a gente, compartilhando a nossa transmissão também nas redes sociais e daqui a pouquinho a gente está de volta. Segura aí. Voltamos para você que acompanha o nosso Balanço Geral. Olha aí, o presidente Jair Bolsonaro acabou de descer. Túlio Amâncio. Imagens ao vivo, o presidente acabou de chegar de carro, né? Chegou de veículo e ele vai, claro, embarcar no helicóptero presidencial rumo a Brasília. Está aí dando tchau aos apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro, que chegou por volta das 10 horas da manhã aqui na região do Triângulo Mineiro e visita a cidade de Araguari, visitando a cidade de Araguari. Está ali conversando, inclusive, com o piloto do helicóptero do Exército, piloto que fez, inclusive, a proteção do helicóptero presidencial. Está aí o Jair Bolsonaro, né? Você que está acompanhando aí a nossa programação e, claro, você vê um forte esquema de segurança, para proteger o presidente Jair Bolsonaro. E daqui a pouco ele deve se deslocar para Brasília. Daqui a pouquinho ele deve se deslocar para Brasília. Está aí conversando com algumas pessoas, né? Algumas autoridades também estão próximas a ele, querendo conversar com o presidente. E aí ele está dando tchau a alguns apoiadores, como disse o repórter Túlio Amâncio. Muitas pessoas estão aí acompanhando a visita do presidente. O Túlio, está me ouvindo, Túlio? Oi, Rafa, agora eu estou te escutando sim. O presidente Bolsonaro está aqui em frente ao helicóptero do Exército Brasileiro. Ele está apoiando, acenando para apoiadores aí, ó. Nesse momento a gente vê ele passando. Pode passar por mim aqui, Cro, e seguir o presidente Bolsonaro. Ele está seguindo até a grade que divide o saguão do aeroporto para a pista. Ele carrega uma maleta e cumprimenta, pega na mão de apoiadores. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vejo daqui que ele pega na mão de apoiadores, cumprimenta alguns apoiadores ali com a mão direita, tira fotos. Na mão esquerda ele segura uma maleta preta. Segura uma mala preta. Ali ao lado dele, o deputado Zé Vitor, que está com um chapéu camuflado, ao lado do presidente da República. Ele está cercado também por diversos apoiadores. A expectativa é que ele embarque no helicóptero branco, não nesse helicóptero verde aqui do Exército. Mas, né, a gente vai continuar acompanhando. A segurança dele entregou o chapéu que ele estava usando para um soldado do Exército e ele fala com apoiadores, tira fotos, apoiadores esses que tiveram acesso a essa área que separa o saguão da pista. Nem todos puderam entrar, viu? A maioria dos apoiadores do presidente está do lado de fora do aeroporto, na rua mesmo, aqui sem poder ter acesso, mas o presidente chegou de carro, assim como a gente havia informado que a informação ela tinha mudado. Ele viria a princípio de helicóptero, ele sobrevoaria Araguari, viria de helicóptero para o aeroporto, e isso foi alterado. Ele veio de carro, chegou de carro para o aeroporto e deve embarcar no helicóptero para voltar para a capital do país. Rafa, nesse momento ele segue cumprimentando seus apoiadores, tirando foto. O presidente Jair Bolsonaro, que durante toda a visita à cidade de Araguari estava sem máscara, né, não seguindo a orientação do próprio Ministério da Saúde, e ele segue cumprimentando, pegando na mão de apoiadores aqui no aeroporto da cidade de Araguari. Rafa. Vou fazer o seguinte, vamos dividir tela com algumas imagens que nós recebemos de amigos do Balanço Geral, com a visita do presidente da República à cidade de Araguari, mostrando inclusive a movimentação dele com várias e várias pessoas. Ele que visitou o Batalhão Mauá, o batalhão dos ferroviários lá na querida cidade de Araguari, conversou com algumas autoridades. Segundo o que foi repassado à imprensa, são poucas as informações, foi o deputado Zé Vitor, deputado federal, que fez o convite. Ó, o presidente saindo agora nesse momento e a expectativa dele ir até o helicóptero. Aqui para a nossa câmera. Ele vai com o helicóptero do Rafa, Exército. ele está entrando no helicóptero do Exército, viu? Isso, ele está entrando no helicóptero do Exército. O deputado Zé Vitor ficou
Isso indica que realmente ele vai partir para Brasília. O deputado deve ficar aqui na cidade de Araguari, cumprimentou. E agora o presidente Jair Bolsonaro deve voltar para a capital federal no helicóptero do Exército, não no helicóptero que ele veio, que foi aquele helicóptero branco, Rafa. Está sendo fechado agora as portas do helicóptero e o Bolsonaro assim encerra a visita à cidade de Araguari. Ele chegou aqui por volta das 10 horas da manhã e está partindo agora às 2h15, com destino, a princípio, à capital nacional, já que não existe nada na agenda oficial do presidente que ele pode estar partindo para um outro ponto do país. Então, essa visita, lembrando, não estava na agenda oficial do presidente da República. E agora, Rafa, o helicóptero vai partir, aqui vai fazer um baita de um vento e um barulhão, e eu entrego para você, porque eu vou ficar impossibilitado de te escutar, meu querido. Perfeito, perfeito. Túlio Amâncio, obrigado. Cobertura linda, completa, trazendo os detalhes ao nosso jornalismo, explicando para você a visita do presidente da República, presidente que entrou no helicóptero do Exército e deve seguir a Brasília, ou como ainda não tem nenhum tipo de compromisso na agenda dele, na agenda presidencial, pode acontecer, Túlio Amâncio e amigos de casa, dele continuar aí fazendo algumas visitas na região, visitando possivelmente aí Araguari ou outros trechos. Bom, vamos verificar, vamos acompanhar, até porque não é comum ele utilizar o helicóptero para esse tipo de deslocamento, o helicóptero do Exército e não o helicóptero presidencial. Mas claro, a gente está de olho acompanhando essa movimentação. Se ele continuar aqui na nossa região, nós vamos trazer todas as informações para você. Se ele realmente aí voltou para Brasília também, nós vamos explicar direitinho para vocês, que logo, logo eles vão passar certinho o cronograma do presidente para a imprensa. Tá aí a expectativa. Lembrando mais uma vez, muitos apoiadores no aeroporto de Araguari, acompanhando essa movimentação que começou por volta das 10 horas da manhã, surpreendeu a todos, até porque era um compromisso que é considerado pela equipe do presidente como um compromisso privado, um compromisso particular do presidente da República, por isso que não estava na agenda presidencial, mas está aí a movimentação e agora o Jair Bolsonaro deve sair com o helicóptero do Exército, Lembrando você de casa que acompanha a nossa programação, desde ontem na cidade de Araguari a movimentação de alguns helicópteros já chamou a atenção da nossa sociedade e a partir do momento que ele mesmo publicou nas redes sociais que estava aqui na nossa região, estava em Minas Gerais, aí a movimentação realmente começou a ficar muito grande. Ele publicou inclusive alguns vídeos no Facebook dele, falando aí sobre a visita, mostrando a movimentação aqui na região, mostrando a movimentação lá na rodovia, na BR-050, fazendo algumas lives inclusive, e aí, claro, muitos apoiadores começaram a ir atrás do presidente da República. Jair Bolsonaro está no helicóptero do Exército, a expectativa então da saída dele, muitos apoiadores lá no aeroporto da cidade de Araguari e, claro, muitos e muitos questionamentos que estão chegando até por parte das nossas autoridades, né? Tem muitas autoridades da nossa região, de outras cidades, falando que não sabiam da presença do presidente também aqui, não sabiam desse compromisso, desse encontro do presidente da República lá na cidade de Araguari. Por exemplo, algumas pessoas ligadas aqui ao governo de Uberlândia, ao governo também de Uberaba, que não sabiam da visita do presidente. Mas, claro, foi uma visita privada, como foi explicado pela agência, pela secretaria, pela assessoria do presidente da República. Está ali o presidente que está com uma camisa azul marinho, ele que desde as primeiras horas da manhã visita a cidade de Araguari, o Triângulo Mineiro, conversou com alguns apoiadores, teve algumas quebras de protocolo, como isso sempre acontece, né, nas visitas dele. Ele que desceu do veículo, foi conversar com algumas pessoas, pegou algumas crianças no colo, fez foto com diversos apoiadores. Bom, eu acho que agora sim está tudo pronto aí para a decolagem. Para você que acompanha o nosso Balanço Geral, a gente está priorizando a informação para você, informação ao vivo, falando sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro, ele que visitou o Batalhão Mauá, batalhão dos ferroviários da cidade de Araguari, que completa 82 anos. E lembrando mais uma vez, você que está chegando agora, o batalhão dos ferroviários, aliás, do Exército, ele ficou responsável pela construção de grande trecho da ferrovia e também a manutenção de grande trecho da ferrovia aqui do nosso país, juntamente com a Valec, que é uma empresa estatal que foi criada
para a manutenção e para a criação das ferrovias. E esse projeto começou em relação às ferrovias, de acordo com o ministro Tarcísio Gomes, por causa principalmente da paralisação dos caminhoneiros que começou em 2018. E olha lá, ele está lá com o celular na mão, né? Está com o celular na mão, Jair Bolsonaro, está ali, né, conversando com algumas pessoas, mandando mensagem. Também, claro, com certeza, ele que é muito adepto à rede social, também acompanhando lá nas redes sociais, né? Também mandando seus recados nas redes sociais. Ele que há poucos instantes, ele já postou até uma mensagem de despedida. Tá aí, ó, vai sair com portas abertas. Sair com portas abertas. Normalmente, esse tipo de voo com portas abertas tem o objetivo de verificar realmente a região, verificar alguma empresa, o entorno. Por isso é a minha suposição de que essa viagem dele, essa vinda dele para cá ainda não acabou. Ele pode estar visitando outros trechos. No Twitter ele escreveu: obrigado aí, agradeço as considerações desse povo maravilhoso. Hoje estivemos na região do Triângulo Mineiro, seguimos trabalhando com ações explicitadas diariamente em nossas redes sociais. Está aí a movimentação do presidente Jair Bolsonaro nesse helicóptero do Exército. Eu já vou fazer uma conexão direta com o nosso querido repórter Danilo Cacheta, Danilo que cobre também a política aqui na nossa região, ele que tem outras informações. E essa visita, né, Danilo, pegou todo mundo de surpresa. Alguns aliados dele, claro, sabiam da presença do Jair Bolsonaro na querida cidade de Araguari. Boa tarde para você. Obrigado, Danilo. É isso, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, desde ontem já havia uma grande expectativa, né? A presença do presidente da República aqui pelo Triângulo Mineiro, exatamente porque o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República já estava fazendo algumas análises, testes, inclusive de pousos, decolagens das aeronaves do Exército na região da cidade de Araguari, exatamente para evitar qualquer tipo de contratempo, mas isso não figurou em nenhum momento na agenda oficial do presidente Bolsonaro. Trata-se de uma agenda privada. Isso tem alguma representatividade, Rafael, que eu queria chamar a atenção sua e de nossos telespectadores aqui do Balanço Geral, porque ele vem à cidade de Araguari, onde tem o 2º Batalhão Ferroviário do Exército. É um dos batalhões mais antigos do Exército Ferroviário do país. E o presidente Bolsonaro, nos últimos dias, tem dado uma atenção muito especial para a malha ferroviária do país, inclusive com um projeto de concessões e privatizações de diversas ferrovias do Brasil. Tem a exemplo da Ferrovia Norte-Sul, que ele também divulgou nessa semana. Então ele vem fazer uma visita de cortesia ao 2º Batalhão Ferroviário do Exército, inclusive contando com a presença do ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio Freitas. Há pouco nós vimos aí o Túlio dizer, né? Ele sobrevoou as obras da empresa LD Celulose, que está sendo instalada ali na região de Indianópolis, e também há uma preocupação com o escoamento dessa produção de quando Exato. A fábrica estiver de fato funcionando. Então ele foi também conhecer a malha ferroviária de Araguari, dessa região, aqui da nossa região do Triângulo Mineiro, para desenvolver projetos logísticos aqui para a nossa região também. Para além disso, do aspecto político, nós temos que o deputado Zé Vitor, do PL, ele é o vice-líder do Centrão, aliás, do PL, que é um dos partidos que integram o Centrão no Congresso Nacional. E a gente percebeu aí, dos últimos tempos, o presidente Jair Bolsonaro tendo uma grande aproximação nos partidos do Centrão, inclusive autorizando pastas, né, ou postos importantes do Executivo Federal para partidos aliados do Centrão. E então, esse é outro gesto importante que ele faz com o PL, que é um partido assim, de grande representatividade e grande importância dentro do Congresso Nacional, a partir desse projeto que o próprio presidente da República vem tendo aí nos últimos dias, que é menos polêmicas, mais paz e amor, principalmente no Congresso Nacional, né, Rafael? É verdade. Danilo Cacheta junto com a gente, ele que cobre a política. Agora, ô Danilo, outras cidades da nossa região, as cidades próximas aí, a querida Araguari, tem muita autoridade que acabou ficando com um pouco de ciúme com a visita do presidente, não ficaram, não?
Eu acredito que sim, Rafael, porque a visita de um presidente da República dá um respaldo grande, né, aos políticos locais, não tem dúvida disso, independente da bandeira partidária, é o chefe da nação, né, o chefe de Estado, então tem sim uma representatividade grande, mas você via ali que nem mesmo os deputados ali da cidade, à exceção, como nós dissemos, do deputado Zé Vitor, que é um forte ligado do governo Bolsonaro, mas o deputado estadual Raul Belém não apareceu nas imagens que a gente viu, nem o prefeito de Araguari, o prefeito Marcos também não. Então, quer dizer, é uma visita. O presidente Bolsonaro, ele tem uma linha muito diferente, né, de governabilidade. Então, não é aquele tipo de político que, quando vai fazer uma visita no interior, ele reúne todas as lideranças políticas, comunica elas, desenvolve uma agenda, um projeto, nada disso. Então, muito aconteceu da vontade dele mesmo. Eu quero conhecer Araguari, quero ir lá conversar com o pessoal do Exército, do Batalhão Ferroviário, ver como é que está o andamento dessa fábrica de celulose, a LD Celulose, que vai desenvolver materiais para hidráulicos, etc. e tal. Então, ele tem um projeto de futuro e o estilo de governar dele é muito particular. Então, ele não tem esse tipo de ligação com as lideranças locais e tudo mais, não. Eu disse o seguinte, é um aceno e um forte aceno com o PL do deputado Zé Vitor, não tem dúvida disso. E é também muito importante para Araguari, uma cidade do interior de Minas Gerais, a visita do presidente da República, não tem nenhuma dúvida disso, né? Bom, Danilo, continue com a gente acompanha algumas imagens da visita do presidente Jair Bolsonaro, imagens que foram compartilhadas através de redes sociais, imagens que nós também recebemos através do WhatsApp do Balanço Geral. Danilo, você segura aí, deixa eu ver se eu volto a conversar com o Túlio Amancio. Túlio Amancio, que está no aeroporto da cidade de Araguari, agora há pouco, inclusive, o presidente acabou saindo e eu quero saber se ele tem alguma informação nova, se realmente essa visita do presidente já acabou, se o destino dele foi Brasília. Túlio Amancio. Rafa, tudo indica que aqui no aeroporto de Araguari tenha sido o fim da visita do presidente à cidade, até porque em todos os pontos aqui de Araguari, o deputado, que é daqui da cidade, o Zé Vitor, o acompanhou. Então, essa despedida dos dois pode ter sido o sinal de que chegou ao fim a visita do presidente e que por isso daqui ele tenha voltado à cidade de Brasília. Eu consegui apurar aqui também, Rafa, que essa visita do presidente, ela foi quase que de em cima da hora, viu, Rafa? Que ela tá desde segunda-feira que o presidente decidiu vir à cidade de Araguari. Então, desde de segunda mesmo, quando o presidente aceitou esse convite de vir aqui na cidade, começou esse preparativo para recebê-lo aqui no município. Ontem o helicóptero da Presidência da República foi visto aqui sobrevoando a cidade, chegou a pousar aqui no aeroporto, uma espécie de ensaio para receber o presidente, para deixar tudo nos conformes, principalmente para a área de segurança. Então, o presidente deve ter aceitado esse convite para vir na cidade na segunda-feira e durante a semana foi feito os preparativos foram feitos para receber o presidente da República aqui na cidade. Tá? Ele chegou aqui por volta das 10 horas da manhã e partiu, tem coisa de 8, 10 minutos aqui da cidade, no helicóptero do Exército, não no helicóptero que ele chegou, que foi aquele helicóptero presidencial, helicóptero branco, que estava aqui ao fundo, que nós mostramos para vocês ao vivo no Balanço Geral. Rafa. Perfeito, perfeito. Túlio, ainda tem apoiadores aí em torno do aeroporto? Agora eles começam a ir embora, né, Rafa? Porque antes de entrar aqui no aeroporto, os que aqui estiveram receberam o aceno que eles esperavam do presidente da República, os apoiadores do Bolsonaro. Ele subiu na carroceria de um veículo, acenou para seus apoiadores, em seguida entrou aqui, veio, né, até a pista do aeroporto. Então essas pessoas, logo quando ele entrou, essas pessoas que estavam lá do lado de fora já começaram a dispersar. Agora está acontecendo a dispersão dos que tiveram acesso a essa área mais restrita aqui da pista e daquele lado ali onde eles estavam, onde eles tiveram contato, na verdade,
com o Jair Bolsonaro entre o saguão do aeroporto e a entrada aqui da pista. Rafa. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado, Túlio Amâncio, trazendo as informações direto de Araguari. A gente coloca mais imagens de pessoas que compartilharam as cenas com a gente, do Jair Bolsonaro lá na cidade de Araguari, cumprimentando alguns apoiadores. Eu volto a conversar com o repórter Danilo Cacheta. Danilo, é importante a gente falar sobre a questão econômica. Danilo, caiu a linha dele? Caiu a linha? Não, estou te ouvindo. Está na linha. Danilo, é importante a gente falar sobre a questão econômica, a questão de valores de uma visita dessa, até porque a gente sabe muito bem sobre a concessão de algumas ferrovias no nosso país, alguns trechos de ferrovias no nosso país. O ano passado, gente, nós tivemos aí uma concessão de um grande trecho, inclusive, por parte aí do governo federal, e um dinheiro que envolveu aí, uma negociação que envolveu uma grande quantidade de dinheiro, e existe também a possibilidade de uma concessão também aqui na nossa região, também na região do estado da Bahia. São concessões que estão acontecendo principalmente para nós termos alternativas para o transporte de safra, transporte de produtos, né, Danilo? Rafael, o desenvolvimento econômico está eminentemente ligado à questão logística do país, né? Precisa ter transporte, seja ele ferroviário, rodoviário, hidroviário, aéreo, da forma que for. E a gente viu nas últimas publicações do presidente da República, Jair Bolsonaro, vários acenos e uma atenção importante para essa questão, a preocupação com o desenvolvimento econômico do país. É claro que a gente está no meio de uma pandemia com efeitos econômicos avassaladores para o mundo todo, mas quando isso tudo passar e a economia começar a se desenvolver, a estrutura do país precisa estar preparada. E um projeto de concessão de malha ferroviária, rodoviária e tudo mais, não é uma coisa assim, da noite para o dia. Envolve estudos técnicos e projetos assim, de uma grande proporção. Então, hoje, o que a gente percebe? Aqui, a questão do Triângulo Mineiro, ele é um ponto logístico muito importante para o escoamento da produção da região sudeste do país. E a gente está aqui no centro, na integração de vários locais, né? Da transição de vários locais. Agora, é um projeto audacioso. E o próprio prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, vinha defendendo isso antes mesmo da pandemia, vinha defendendo isso com unhas e dentes. Ele encomendou um estudo logístico, identificando várias possibilidades de ferrovias passando aqui pela nossa região, concessões também de rodovias. Nós temos aqui a exemplo da BR-365 entre Uberlândia e Patos de Minas, que é forte constantemente de críticas, que é uma pista simples, muito movimentada e que precisa passar urgentemente por uma duplicação, mas isso depende de investimentos que o governo federal não tem como empenhar agora, então o caminho poderia ser também a privatização, a concessão. Então, assim, é importante, sem dúvida nenhuma, se preocupar com a questão logística do país. E nós que moramos aqui no Triângulo Mineiro ficamos felizes de ver, pelo menos, assim, um aceno do presidente da República, né, em tentar pensar nessas possibilidades. Pelo menos é um aceno positivo para todos nós. É verdade. Danilo, quero agradecer demais a sua participação, a sua contribuição com a gente aqui nesse sábado. E não se esquecendo, amanhã tem Política Cruzada ao vivo aqui na tela da TV Paranaíba, tratando de diversos assuntos. Vamos falar, infelizmente, sobre a pandemia de Covid-19, tudo isso que a gente vem enfrentando. Vamos falar também sobre as eleições municipais. Existe uma expectativa e também com essa visita do presidente, também pode estar ligado a toda essa movimentação por parte das eleições que vão acontecer no ano de 2020. Muito obrigado, viu, Danilo? Uma boa tarde para você. Obrigado, Rafa. Boa tarde, até amanhã, então. Tá certo, grande abraço. Para você que acompanha o nosso Balanço Geral, tá aí todas as informações detalhadas sobre a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, à querida cidade de Araguari. Vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, já eu volto com mais informações. A gente vai falar sobre o teste em massa contra a Covid-19 que foi feito aqui em Uberlândia. Eu tenho muitos detalhes, vamos falar, infelizmente, sobre números preocupantes para a cidade de Uberlândia. Infelizmente, chegamos ao número 100 de pessoas que morreram de Covid-19. Rápido intervalo e eu volto já. Voltamos com o nosso Balanço Geral ao vivo. Agora são 14 horas e 35 minutos.
E eu vou trazer agora, infelizmente, dados tristes para a nossa cidade. Uberlândia alcançou a triste estatística de 100 mortos pela Covid-19. 100 pessoas perderam a vida para o vírus. E a Prefeitura Municipal de Uberlândia detalhou as informações em relação ao número de mortes e internações aqui na nossa cidade. Eu vou explicar direitinho para você que acompanha o nosso balanço geral. Olha só, para você entender em relação a essas 100 mortes divulgadas pela Secretaria Municipal. Vamos falar sobre a faixa etária. Entre 30 e 40 anos foram 5 pessoas que perderam a vida, entre 41 e 50 anos 10 pessoas, entre 51 e 60 anos 11 pessoas, entre 61 e 70 anos 22 pessoas, entre 71 e 80 anos 30 pessoas. Olha quantas aqui, né, que perderam a vida. E acima de 81 anos, 22 pessoas, ou seja, a grande maioria está aqui, né, entre 71 e 80 anos. É um estudo que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade. Seguindo para falar sobre isso, eu trago agora outra estatística, que é entre essa idade de 30 e 60 anos, que normalmente todo mundo fala, né, sobre essa preocupação acima dos 60 ou não. Bom, entre 30 e 60 anos, 26 pessoas perderam a vida, acima dos 61 anos, 74 pessoas perderam a vida, ou seja, a maior concentração de mortes está realmente nesse público, no público idoso. Seguindo ainda com essa explicação, com esse estudo divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a maioria das mortes está relacionada a homens, são 57 homens que perderam a vida e 43 mulheres. Tem mais um estudo aqui falando sobre as mortes em cada unidade hospitalar. No Hospital Municipal, a grande maioria das pessoas, são 54 pessoas que perderam a vida. Hospitais particular são 39 pessoas e o Hospital de Clínicas da UFO são 7 pessoas. Lembrando que os dados são referentes à Prefeitura de Uberlândia e esse estudo foi feito aqui pelo jornalismo da TV Paranaíba, tá bom? O jornalismo da TV Paranaíba preparou para explicar direitinho para você em relação às mortes. Então, são 54,68% homens, 45,32% mulheres. Isso de internações por Covid-19 aqui na nossa cidade. Aí a grande maioria realmente de homens internados por Covid. E aí internações por faixa etária, gente. Olha só, de pessoas que estão internadas por Covid-19, crianças de 0 a 12 anos, 6 crianças. De 13 a 39 anos, são 21 pessoas que estão internadas. De 40 a 59 anos, 54 pessoas que estão internadas. E a grande maioria, entre 60 a 69 anos, 52 pessoas que estão internadas. Na faixa etária de 70 a 79 anos, 35 pessoas. Acima de 80 anos, são 35 pessoas que também estão internadas por Covid-19, de acordo com esse estudo e com os dados que foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. E olha, algumas ações estão sendo realizadas para testar a nossa população. Moradores de 7 bairros de Uberlândia estão sendo testados hoje, neste sábado. Essa é mais uma ação para rastrear a existência de casos da Covid-19 em Uberlândia. Os locais foram escolhidos de acordo com o mapa de calor que mostra onde estão os mais de 6 mil infectados pelo vírus. Equipes do trabalho de atenção primária foram para a rua na batalha contra o novo coronavírus. 9 bairros de Uberlândia estão sendo percorridos para testagem de moradores de forma aleatória. Na programação, 1.260 testes rápidos para a Covid-19. Enfermeiros e técnicos de enfermagem devidamente identificados estão fazendo o trabalho no bairro Jardim Brasília, Oswaldo Rezende, Jardim Canaã, Morumbi, Tibere, Santa Mônica, no Luizote de Freitas, no Shopping Parque, no São Jorge. A senhora abre para a equipe subir então, por favor? O teste é realizado voluntariamente. Se a pessoa abrir as portas, não vai mais do que 15 minutos. Se o resultado der positivo, a pessoa será orientada a permanecer 14 dias em isolamento em casa. Ela recebe um atestado para isso. Se nesse período algum sintoma ficar forte,
a pessoa deve procurar rápido uma unidade de saúde. Na casa da Cristiane, portas abertas rapidamente. As profissionais de saúde colocam o material na mesa e fazem perguntas sobre o estado de saúde da pessoa e da família. Uma picadinha no dedo para a coleta do sangue. Depois, nesta placa, haverá a ação de um reagente para provar que o teste está funcionando. Aí agora a gente coletou o seu sangue, pinguei o sangue junto com o reagente. Nós vamos aguardar uns 5 minutinhos a 10 e no teste vai indicar se você está com o vírus ou não. Aí aqui vai aparecer as fitinhas. Se der 2 fitinhas é porque está positivo. Se der só uma é porque está negativo. De 5 a 10 minutos depois, o resultado aqui deu negativo. Eu sou adulta, mas eu tenho meus filhos, eu tenho medo por eles, né? Foi muito bom, porque é um teste difícil, né? Da gente estar conseguindo, então é muito bom. Se pudesse atender a todos, aí seria ótimo. A ideia dos testes rápidos, indo até a casa dos moradores, está agradando. É muito importante, né? Porque você não pode também ter essa irresponsabilidade de contaminar outras pessoas, né? Que moram no mesmo condomínio, que tem a mesma convivência que você. Toda ação que tiverem fazendo aí em busca da responsabilidade social, eu acho muito importante essa atitude aí de testarem algumas pessoas, né, pelo menos. Aí essa testagem que continua acontecendo aqui em Uberlândia, eu já chamo a sua atenção em relação aos números que serão divulgados amanhã. Provavelmente, hoje, esses números não serão alterados, não teremos tanta alteração assim, mas amanhã, a partir do momento que tivermos aí todos os dados em mãos, né, a Prefeitura Municipal tiver todos os dados em mãos, provavelmente nós vamos ter números preocupantes aqui em Uberlândia. Vamos continuar tendo, né? Deixa eu voltar a falar sobre a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, que visitou há pouco a cidade de Araguari. E lembre-se que, segundo aí informações que foram repassadas para a nossa equipe, a visita do presidente Jair Bolsonaro aconteceu a convite do deputado Zé Vitor. E o repórter Túlio Amâncio volta a participar do nosso Balanço Geral porque ele está ao lado do deputado. Por favor, Túlio. Rafa, eu estou ao lado do deputado que acompanhou o presidente durante toda essa visita à cidade de Araguari. Ele foi uma dessas pessoas, né, que participaram de uma reunião e fizeram esse convite para o presidente visitar a cidade. A gente vai descobrir agora o motivo da visita do Bolsonaro aqui na cidade de Araguari. Não estava na agenda, né? Foi algo definido meio que no começo da semana, né, deputado? Qual foi o principal motivo da visita de Bolsonaro a Araguari? Boa tarde. Boa tarde, Rafa, todo mundo que está nos acompanhando. O presidente tem esse hábito de, no fim de semana, cumprir um compromisso fora da agenda e, enfim, visitar algum lugar que julga ser interessante. E junto com o ministro Tarcísio, nós tivemos uma reunião com o presidente, nós falamos do potencial ferroviário e do potencial logístico que há aqui na região, dos investimentos que estão chegando. E isso ficou no radar do presidente, que no início da semana nos convidou para poder acompanhá-lo aqui numa visita fora da agenda, como você bem disse. Estivemos aqui. Estivemos ali também visitando o Batalhão Ferroviário, que depois de 25 anos foi convidado e convocado a construir ferrovias no país. Enfim, é um chamado para esse momento de retomada do país, que vive uma grande dificuldade financeira. E o presidente se dispôs a vir aqui e conhecer um pouco desse potencial, e acredito que foi um grande momento, independente de questões partidárias, o que cada um pensa, foi um grande momento para a região. Quais foram as impressões do presidente, pelo que o senhor percebeu, que o senhor esteve sempre ao lado dele? Impressões positivas, muito consciente do momento que vive o país. Entusiasmado com essa questão da retomada das ferrovias, o ministro sempre presente, o ministro Tarcísio presente, claro que feliz com a receptividade. Eu sinto que levou uma boa imagem, está muito consciente do momento sanitário que nós estamos vivendo também, enfim, mas agora é trabalhar. Sem dúvida, o caminho é o trabalho e esse é o objetivo, a gente buscar alternativas para retomar esse crescimento. O senhor disse que o presidente está consciente do momento sanitário, mas ele não estava usando máscara, né? Em nenhum momento nessa visita, o senhor também não ao lado dele. Por que o senhor optou por não utilizar a máscara? Não é isso, em alguns momentos nós substituímos a máscara eu substituí a máscara 6 vezes. As pessoas no calor acabam tirando as nossas máscaras e até que a máscara seja substituída. Ninguém está insensível a esse momento. Ninguém está cego diante do que está acontecendo, nem mesmo o presidente, que a todo momento falava: se eu for ficar sem máscara, vocês precisam se afastar de mim. Então não há esse... todo mundo sabe que se houver um contato, logo você precisa lavar as mãos. Isso é um hábito que nós já temos que culturalmente
nós temos que incorporar ao nosso dia a dia. Então, o senhor observa se o presidente estava mantendo esse hábito depois de cumprimentar os seus apoiadores? Com certeza, né? Com certeza. Não quero polemizar em relação a isso. É claro que ele tem os cuidados, ele também se preocupa com a saúde dele, com a saúde da família dele, com a saúde daqueles que estão perto. Eu acho que está todo mundo consciente do momento que nós estamos vivendo. Isso não é novidade para ninguém e ninguém está fugindo de tudo isso. E todos tomamos os cuidados que foram possíveis. Não é fácil. A população ela se aglomera e, enfim, eles têm uma simpatia por ele, outros não, mas aqueles que têm gostam de estar próximo, querem estar próximo, é uma oportunidade para vê-la. Muitos nunca o haviam visto, né? Então, e esse contato acaba tirando, enfim, provocando é inevitável, mas os cuidados sempre têm que ser tomados por todos, independente, inclusive pelo presidente. Deputado, obrigado pela gentileza de falar com a gente ao vivo no Balanço Geral. Está aí o deputado Zé Vitor, ele participou dessa reunião e foi uma das pessoas que convidou o presidente Bolsonaro a essa visita que aconteceu e a gente cobriu hoje no nosso Balanço Geral de sábado. Rafa? Tá certo, obrigado Túlio, obrigado deputado pelas informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Bom, lembrando você, a gente faz aquele jornalismo cobrindo os fatos, os acontecimentos e claro, a visita de um presidente na nossa região chama a atenção e por isso que a gente estava trazendo todos os detalhes, explicando tudo direitinho para você. Deixa eu agora conversar com outra repórter que está comigo ao vivo nesse sábado, a nossa repórter Juliana Leal, ela que conversa ao vivo com a gente direto da cidade de Uberaba, lembrando que a Ju não está de máscara porque ela está na sacada da casa dela para trazer informações para a gente e vamos falar infelizmente sobre a doença, sobre Covid-19 e infelizmente os números que continuam subindo e números de morte aí na cidade, né, Ju? Boa tarde para você. Rafa, boa tarde a você que nos assiste. Rafa, aqui em Uberaba foi confirmada a 25ª morte pela Covid-19. A paciente era uma idosa de 90 anos que ficou internada por 17 dias em um hospital particular aqui de Uberaba. De acordo com a Secretaria de Saúde, ela era portadora de comorbidades. Já falando sobre os números de casos positivos, Rafa, eles agora totalizam aí 697 casos positivos aqui na cidade. Deste número, 445 pessoas são consideradas curadas da Covid-19. 206 recebem acompanhamento domiciliar e 21 pessoas estão internadas. Outro número que chama a atenção, Rafa, são os casos negativos, que do último boletim que nós divulgamos, a gente trouxe o número aí de 5.972 casos negativos e agora saltou para 7.138 em 24 horas. Mas essa elevação nos números tem uma explicação, de acordo com a Secretaria de Saúde. Os profissionais das unidades de saúde foram testados nesses últimos dias, portanto, 930 servidores do setor foram submetidos a testes rápidos e deste número, 924 tiveram resultados negativos e 6 positivos, então por isso essa alteração no número, né, repentina nas últimas 24 horas. Rafa, eu aproveito para trazer uma atualização, porque nessa semana a gente mostrou uma reportagem que aqui em Uberaba a fiscalização a população que não está usando máscara, ela ficou mais rigorosa, né? As pessoas que não estiverem usando máscara no setor privado ou público aqui da cidade pode ser multado. Essa fiscalização continua, mas a partir de agora, as pessoas que não usarem máscara dentro do veículo, essas pessoas não vão ser mais multadas. Então, a única alteração é que aquelas pessoas que valia até então, as pessoas dentro dos veículos, elas tinham que usar máscara, a partir de agora não precisa mais, viu, Rafa? A alteração aconteceu principalmente por causa dos veículos particulares, né, Rafa, que não tem de fato a necessidade, mas aqueles veículos de aplicativo ou alugados, esse sim, ainda é obrigado o uso de máscara dentro desse tipo de veículo. Rafa? Eu só peço bom senso em relação a isso. Bom senso. Você tem que ter bom senso, por favor, na hora que você entrar no seu veículo. Se tiver outras pessoas, utilize a máscara de proteção. Caso contrário, não há necessidade. E lembrando, Juliana, você continua com a gente, porque a Prefeitura de Uberaba recebeu 20 respiradores do governo do estado, né, Ju? Rafa, notícia boa, né, Rafa, que traz um certo alívio. Foram recebidos 20 respiradores que chegaram, na verdade, a Prefeitura aqui de Uberaba enviou um caminhão até Belo Horizonte, onde eles recolheram esses equipamentos e trouxeram aqui para Uberaba. Esses 20 respiradores que foram comprados com recursos federais, mas passaram aí também pelo estado e acabou chegando, né, chegando aqui em Uberaba. Rafa, como você pode ver nesse vídeo, o prefeito Paulo Pial divulgou hoje
um vídeo no qual ele fala sobre a importância de receber esses respiradores, né, que vão ser levados para o hospital regional, que também recebe outros 2 respiradores recuperados pela Polícia Militar e um respirador doado pelo Estado. O prefeito Paulo Pial destacou a importância da chegada desses equipamentos, que são oriundos de recursos federais que passam pelo governo do Estado e vieram aqui para Uberaba. De acordo com o secretário de Saúde, além da capacidade dos leitos de UTI ser dobrada de 30 para 60 unidades, os leitos de enfermaria também vão aumentar de 55 para 70, Rafa. Além disso, camas, monitores cardíacos e outros equipamentos que compõem o conjunto, né, de equipamentos para montagem de leitos foram adquiridos com recurso do Ministério Público do Trabalho no valor de R$340 mil, Rafa. E o mais importante é realmente esse aumento nos leitos de UTI lá na cidade de Uberaba com esses respiradores. Isso é fundamental, principalmente num momento como esse que estamos vivendo. Ainda falando de Uberaba, lembro você de casa, a reabertura de bares e restaurantes começa na próxima semana, segunda-feira. Mas o consumo de bebidas nas ruas, nas praças, continua proibido, né, Ju? Totalmente proibido, Rafa. Os bares e restaurantes, eles ganharam essa autorização para reabertura a partir do dia 29, na segunda-feira, mas eles vão funcionar de maneira diferente. Por exemplo, os restaurantes, eles podem funcionar de 5 da manhã até as 10 horas da noite, apenas com 30% da capacidade. As mesas, elas devem respeitar a distância de 2 metros de distância uma da outra e, além disso, eles não podem vender bebida alcoólica. Já os bares também não permite esse decreto, a edição desse decreto não permite o consumo no local, no bar. Porém, os bares podem abrir as portas e entregar o produto no balcão ou ainda trabalhar com a parte de delivery. O fechamento dos bares também fica marcado aí para as 10 horas da noite. Os disques cerveja também, Rafa, houve uma alteração no horário de funcionamento. Agora eles devem fechar às 17 horas, às 5 horas da tarde. As academias não entraram nesse novo decreto, nessa edição do decreto, Rafa, portanto, elas seguem fechadas. Outra mudança que teve com a edição do decreto é que crianças de até 12 anos não podem, Rafa, ir a supermercados, shoppings, igrejas e restaurantes. Olha só, chama atenção, hein? Crianças até 12 anos, então, não podem visitar esses locais. Juliana, muito obrigado pelas informações nesse sábado. Eu vou dizer para você como é bom ver uma repórter sem máscara, viu? Como é bom ver a Juliana sem máscara, poder ver o rostinho inteiro dela. Como é bom. Boa tarde, bom fim de semana para você. Juliana, segunda-feira eu conto com você no Balão Geral, combinado? Combinado, Rafa. Até segunda. Até segunda. Obrigado, Ju. Bom, falamos de Uberaba, deixa eu falar sobre Patos de Minas também, no Alto Paranaíba. Olha, comerciantes organizaram uma manifestação pedindo a abertura das lojas lá na cidade. Os manifestantes usaram cartazes, vestiram roupas de cor preta. Eles pediram que seja revista a decisão do fechamento das lojas. Lembrando, você de casa que acompanha o nosso Balão Geral durante toda a semana, a gente falou sobre isso. As lojas nesse sábado ficaram fechadas e só o essencial está funcionando. Olha aí, em alguns cartazes estava escrito: o povo tem pressa, o comércio não aglomera, UTIs, luto pelo comércio. Os manifestantes chegaram a se ajoelhar, como você está vendo, na calçada da Rua Major Gotti, a principal da cidade, e interromperam em um momento o tráfego de veículos para mostrarem o descontentamento com o fechamento das lojas. Lembrando, então, mais uma vez, que o comércio foi fechado. Hoje só poderá funcionar os serviços essenciais do município, seguindo critérios adotados pelo governo do estado com o plano Minas Consciente. Alguns comerciantes que participaram do manifesto questionaram a falta de diálogo entre o Poder Executivo e também a categoria. A nossa equipe acompanhou e, claro, nós estamos acompanhando também toda essa discussão e as informações durante a nossa programação em segunda-feira no Balanço Geral. Gente, o Supremo Tribunal Federal negou um pedido da defesa do vereador afastado Silésio Miranda, do PT, aqui na cidade de Uberlândia, para adiar mais uma vez a sessão de julgamento do processo de cassação que existe contra ele por quebra de decoro parlamentar. O vereador havia recorrido à Suprema Corte, alegando que o julgamento não poderia ocorrer em sessão virtual, como está programado para acontecer na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. O ministro Luiz Fux, do STF,
entendeu que a pandemia da Covid-19 não era algo previsível e não há nenhuma comprovação de que a sessão remota prejudique o efeito da decisão. Ele citou ainda que os demais poderes da República, exemplo do STF, continuam exercendo suas atividades normalmente através das ferramentas tecnológicas que permitem a comunicação e que isso não impediu julgamentos importantes no Poder Judiciário nem a aprovação de matérias relevantes no Congresso Nacional. O vereador já tinha conseguido adiar o julgamento uma vez, alegando que a sessão causaria aglomeração de pessoas, o que é proibido pelo decreto da Prefeitura. A Câmara recorreu e conseguiu reverter a decisão após a Prefeitura apresentar um documento explicando que sessões legislativas não foram suspensas e o funcionamento da Câmara é considerado um serviço público essencial. Silésio, lembrando você de casa, ele é acusado de desviar dinheiro da verba indenizatória utilizando notas fiscais frias. Ele chegou a ficar 30 dias preso após a Operação Má Impressão do GAECO. Outros 14 vereadores que também foram denunciados pela promotoria também já perderam os mandatos na Câmara Municipal. Depois de 12 anos, foi inaugurado hoje o Parque Aquático de Uberlândia. Olha só as imagens. A expectativa é que depois da pandemia o complexo possa sediar competições de alto nível. O prefeito Odelmo Leão esteve na inauguração e conversou com a imprensa. O Estado entrou com um aporte, não me lembro mais se foi 800 ou 1 milhão, uma coisa assim. E nós chegamos até aqui num custo final da obra de 10 milhões. Então fizemos um esforço conjunto, mas volto a insistir. A pedra inicial foi do deputado João Bittar, que teve a preocupação de trabalhar pela nossa cidade, como foi a vida dele inteira. João Bittar foi uma pessoa que sempre teve atenção com os menos favorecidos. E por isso eu acho que essa homenagem feita aqui hoje é uma honra ter sido prefeito nesse momento e uma homenagem muito justa. Tá aí o prefeito Odelmo Leão conversando com a imprensa nessa inauguração que aconteceu hoje de forma mais íntima, né? Mais pequena, a inauguração desse complexo de piscinas, um pedido muito grande da nossa sociedade, uma obra que demorou anos e anos e que bom que ficou pronta. Quero agradecer as pessoas que estão acompanhando o nosso Balanço Geral nas redes sociais. Deixa eu agradecer, Marlon Sueli, muito obrigado. Anderson Lima também participando com a gente. Aparecido Medeiros de Assis, muito obrigado. Ricardo Miguel, Wellington Paula, Gilmar Nunes acompanhando, Adeildon também acompanhando o nosso programa, a Paula Cristina também questionando em relação à demora para fazer o exame de teste rápido de Covid-19. Existem outras pessoas, olha, tem um povo questionando por que não foi feito a testagem em massa no bairro Shopping Park, zona sul da cidade, que deveria ir para todos os bairros. Lembrando, gente, só para reforçar que neste trabalho de testagem em massa, a Secretaria de Saúde ela fez um sorteio aleatório de alguns endereços. Fez o sorteio aleatório de alguns endereços de cada região. Se a pessoa autorizou, houve a testagem dos moradores da casa. Isso começou nos bairros indicados de acordo com o mapa de calor, mapa que a gente já divulgou aqui no nosso Balanço Geral, que mostra a maior incidência dos casos de acordo com cada região. E por isso que esse trabalho vem sendo realizado aqui na nossa cidade. E lembrando, você que acompanha o nosso Balanço Geral, que, claro, esse trabalho também a gente vai estar explicando direitinho na próxima segunda-feira, na próxima semana, até porque nós teremos aí um balanço dos casos notificados em relação a essa testagem. Então nós vamos saber aí se realmente nós temos um grande número de pessoas com Covid-19 nessas regiões que foram indicadas pelo mapa de calor. Bom, Gilmar Nunes acompanhando, Aparecido, Leonardo, meu xará Rafael do bairro Martins, muito obrigado. Eliamar também. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu querido Paulo, Palhaço Sorriso, está de aniversário hoje. Grande abraço para você, felicidade, parabéns, viu? Eu não tenho mais tempo, gente. Quero agradecer a sua audiência, obrigado, excelente sábado para você. Eu volto segunda-feira, depois do boletim do Jornal da Record. Apaga a luz e fecha a porta. Tchau!